401. Iniciando então com as comunicações da presidência, queria primeiro só reafirmar que ontem, né, o que na nossa reunião administrativa aberta que foi feita no Conselho, e só encaminhar aqui algumas das questões que foram aprovadas. Então ficou decidido que no dia 18 faremos uma sessão extraordinária, oportunidade em que enfrentaremos e debateremos aí os processos já divulgados aí no extrato da ata, para que a gente possa avançar na pauta. No dia 19/12, que será a última sessão do Conselho, na sessão ordinária, vamos fazer uma apresentação. O Departamento de Orçamento e Finanças fará uma apresentação do fechamento do orçamento anual e também aqui o acordo de todos os conselheiros para que a gente tente votar os processos referentes aos relatórios dos números. Queria também fazer um breve comunicado aqui. Hoje até como divulgado já por comunicado e também no hashtag gestão, que hoje a gente está fazendo o pagamento, né, das BRs a todos os servidores e também o pagamento da segunda parcela do 13º a todos os servidores e defensores, juntamente com o pagamento mensal. Antes esse pagamento era feito em um momento diferente, né, em 2 momentos era feito. Esse ano a gente está fazendo o pagamento conjunto, tudo na mesma data, que o depósito está sendo feito hoje, na sexta-feira. Queria falar brevemente aqui sobre o encontro estadual, que foi no último sábado. Tudo correu muito bem. Quero aqui parabenizar a escola, que já tinha feito um ótimo trabalho nos pré-encontros, e a gente conseguiu também fazer tudo muito bem nesse encontro estadual. Parabenizar aqui o Glauber, o Danilo, o Glauber, o Thiago pelo trabalho, e conforme até eles já anunciaram, eles estão com a ideia aqui agora de, assim como fizeram com os pré-encontros, fazer uma consulta a todos os defensores públicos para tentar aprimorar, buscar novas ideias e eventualmente até novas propostas para que a questão seja até aprimorada, os encaminhamentos dos pré-encontros, né? Esse ano a gente teve uma certa dificuldade do preenchimento do quórum, que era necessário 144 pessoas. Então no início começou com mais de 150, por volta de 160 pessoas, mas como fica praticamente no início do quórum, acaba tendo essa dificuldade, e essa foi até a razão do atraso do encontro, que estava marcado para as 9 e acabou começando às 11, justamente para conseguir aguardar e juntar todas as pessoas para que a gente desse início. E fazer aqui, acho que isso já foi também bastante esclarecido, mas fazer só um breve apontamento, né? Acho que a gente teve, durante o encontro, tudo correu muito bem. A gente teve apenas algo imprevisto mesmo, que foi uma senhora, né, com, claro, problemas com deficiência cognitiva, deficiência cognitiva mesmo. Ela entrou no evento, não foi convidada, né, por ninguém, nem pela ouvidoria, nem pela defensoria pública, nem pela administração, nem pela própria EDEP, e ela acabou no momento querendo utilizar a palavra, né, a voz. Ela subiu ao púlpito, acabou se manifestando. Toda a equipe da escola tentou abordá-la, tentou conversar com ela para que explicasse o que era o evento, até porque optou-se em fazer na Assembleia Legislativa da mesma forma como foi feito já diversas outras vezes. O próprio Alderon conversou com ela, o Danilo, o Glauber, né, e a gente percebendo lá que a pessoa realmente tinha sérios problemas cognitivos, ficou aquela dificuldade mesmo do que fazer, né, de retirar então a senhora do recinto, e percebeu-se ali que não seria a melhor medida, até porque ela, durante o evento, começou a colar figuras, colar papéis na parede ao lado, e percebeu-se que se fosse retirar a gente teria assim, certa dificuldade. Também não tinha uma equipe apropriada, nem segurança da própria Assembleia, nem da própria Defensoria
Defensoria Pública que pudesse retirá-la do local. Então, como não estava atrapalhando diretamente o evento, e optou-se então naquele momento para que ela permanecesse e finalizasse então o evento. Mas só para deixar claro que não houve nenhum convite específico, não foi nenhuma fala organizada, para que ali realmente um problema que talvez a gente tenha que enfrentar nos próximos encontros, eventualmente fazer em locais mais fechados, para que esse acesso não seja tão aberto. Por fim, eu queria aqui, esses dias até num e-mail informal enviado pelo terceiro subdefensor, pelo Luiz, ele comentou uma questão aqui que ocorreu na Defensoria Pública. Eu queria apenas também deixar bastante claro aqui na sessão do Conselho que esse mês isso. Então, no final de novembro, ocorreu uma auditoria extraordinária aqui na Defensoria Pública por 3 auditores do Tribunal de Contas do Estado. Fizeram uma auditoria diretamente na folha de pagamento, não foi nas contas em geral da Defensoria Pública, mas especificamente na folha de pagamento da Defensoria. Eles ficaram aqui por 2, 3 dias, eles foram acompanhados por toda a equipe da CGA e do DRH, pelo Félix, pelo Alessandro e pelo Ricardo Amorim. Acompanharam, ficaram à inteira disposição, disponibilizaram toda a documentação necessária para todos os auditores. Na semana seguinte, eu me reuni com o Dr. Edgar, que é o presidente do TCE, e também a nossa assessoria jurídica e a CGA também se reuniram com o secretário-geral do TCE para colocar a Defensoria Pública à inteira disposição, para fornecer todos os documentos que fossem necessários. Eles fizeram um relatório. Esse relatório foi apresentado aqui para nós. Então, a princípio, não foi indicado nenhum tipo de irregularidade, né? Então, está tudo aí na conformidade. Eles fizeram apenas 2 apontamentos, né? E então foi aberto o prazo para a Defensoria se manifestar. A assessoria jurídica já elaborou esse esclarecimento, que vai agora para o presidente do Tribunal de Contas, e em seguida aí ele decidirá se isso será juntado aos documentos para correção ordinária da Defensoria Pública ou se será distribuído a um relator, né? Então, os apontamentos aqui muito brevemente. Um primeiro foi sobre as gratificações de uma forma geral, né? Mas deixar bem claro que eles apontaram que não há nenhum tipo de pagamento da Defensoria Pública feito acima do teto. O que é pago acima do teto é feito e pago de acordo com a lei, com o respaldo legal. Então, isso nos tranquilizou bastante, né? Demonstrou toda a regularidade da forma de pagamento da Defensoria Pública. E os únicos 2 apontamentos, primeiro foi até de forma mais genérica, colocado sobre as gratificações, de que eventualmente algumas gratificações elas seriam atividades ordinárias do defensor público prevista na 988, né? De antemão já esclarecemos a diferença de atividade ordinária e de especial dificuldade, né? Que a lei ela confere ao Conselho Superior que defina quais são as atividades de especial dificuldade, e tudo isso foi explicado nesse material que a assessoria jurídica preparou para enviar para o Tribunal de Contas. E o outro apontamento foi também sobre o sistema de compensação, pagamento de compensação na Defensoria Pública. Então, eles sinalizando, né, sem um apontamento direto de qualquer irregularidade, né? Então, só frisar que nenhum dos dois eles apontam, indicam que havia uma irregularidade, mas são apontamentos até de uma certa forma genéricos, mas que eles indicam lá, no caso da compensação, eles indicam como sendo uma forma de pagamento, uma sistemática de pagamento que acaba gerando um ciclo vicioso de afastamento, pagamento de gratificação, que gera afastamento, que gera gratificação. Então, tudo isso também foi explicado nesse material feito pela assessoria jurídica, que a gente pretende protocolar ainda hoje no Tribunal de Contas, para que a gente tenha um desfecho o mais rápido possível, até mesmo, vamos ver se a gente consegue o desfecho ainda esse ano,
aproveitando que não haverá mudança aí das prelatorias e da própria presidência do Tribunal de Contas. Acho que eram esses os comunicados. A gente tem um comunicado da Secretaria? Não. Também não tem inscrito no momento aberto? Também. Então, eu abro aqui a inscrição para os conselheiros. Acho que, presidente, minha fala hoje vai ser breve, já que nós conversamos na reunião de ontem. Eu queria fazer só um agradecimento público à CTI, em nome do coordenador Juliano, o Denilson, que é funcionário, o Denis e a Simone, que estiveram na minha regional lá, de forma muito proativa, instalando os novos computadores aos defensores públicos que trabalham no criminal, no regional, que estavam ainda trabalhando com aqueles Dells, no primeiro modelo, então eles conseguiram agora uma nova atuação, com os computadores novos. Isso vai dar uma qualidade, talvez uma eficiência melhor de trabalho, para que eles possam trabalhar com tranquilidade. Tanto o Juliano, quanto o Denilson, quanto o Denis, quanto a Simone foram muito prestativos, atenciosos, conseguiram desempenhar um trabalho com bastante eficiência, com 4 dias de trabalho deles lá. Eu queria mais agradecê-los a respeito disso e fazer um questionamento só específico em relação até aos conselheiros em si. A gente estava conversando agora um pouco sobre a novidade do sistema do meu RH. Preciso saber se os afastamentos do conselho são lançados pelos conselheiros ou se a própria CGA, o FPRH, que o farão. Pelo que eu tentei consultar aqui no site agora, não tem essa possibilidade de lançamento. Então, acho que talvez tem que tentar, para nós termos implementação, a gente pudesse conversar um pouco sobre eles, pudesse mais para frente até tentar detalhar, nem precisa ser no conselho, não precisa ser objeto de esclarecimento, mas só para a gente poder debater um pouco. Só isso aqui. Bom dia a todos. Bom, uma série de questões aqui. Primeiro, eu queria fazer um pedido. Ontem falei com o presidente, se possível, a gente tentasse encerrar um pouco mais cedo essa reunião, se possível, claro, porque hoje é dia da festa dos associados e essa presidente vai ter que se retirar para organizar uma série de coisas aí. Se não for possível, desde já eu peço licença que eu realmente vou precisar me retirar um pouco antes. Enfim, quero novamente convidar todos, não sei aqui quem vai, mas estão todos convidados e serão muito bem recebidos lá. Queria falar um pouco a respeito do encontro. Eu não pude estar, estava em férias nesse final de semana e vi que logo em seguida algumas discussões, a IDEB já lançou uma consulta atendendo aí até os reclamos aquilo que o presidente mencionou. Então, parabenizar essa iniciativa da IDEB, que tem sempre procurado trazer as questões que a gente traz para o debate aqui, trazer logo em seguida a discussão, ou fazer alguma consulta. E eu soube, e quero deixar isso aqui claramente, presidente, que nas minhas férias me parece que o diretor da escola veio fazer uma fala lamentando, enfim, não sei exatamente, mas queria deixar claro da minha parte, lamentando que não teria sido devidamente citado o trabalho da IDEB quando nós fizemos aquele encontro entre as defensorias e as associações. E deixar aqui claro, eu já pedi uma reunião com ele também, que em momento algum, acho que, enfim, ninguém falou especificamente da IDEB, até porque quando a gente mencionou a Defensoria Geral, a gente mencionou a Defensoria Geral já incluindo a IDEB. Então, quero deixar claro aqui, e agora, retornando das minhas férias, a IDEB foi responsável pela contratação, tomou a linha de frente aí de toda essa parte acadêmica do nosso encontro. Então, se isso não ficou claro, os nossos agradecimentos foram à Defensoria Geral, incluindo a IDEB, mas se isso não ficou claro, eu gostaria de deixar claro isso agora. Também gostaria de noticiar que essa semana a PADEP esteve numa nova AGE no Rio de Janeiro e outro encontro foi feito para a discussão da LC 80. A PADEP tem se dedicado muito a essa questão legislativa da alteração da nossa lei. Os colegas aqui que compõem o grupo da alteração da nossa lei sabem da importância de andarmos juntos. Algumas questões são bastante tormentosas, como, por exemplo, essa questão do substituto que a gente estava falando ontem aqui. A questão que está voltando o debate lá, que é a questão das classes novamente. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente que em janeiro
São Paulo vai sediar uma AGE no dia 29 e no dia 30 de janeiro vai ser o evento da ENADEP, onde nós vamos ter vários palestrantes. Acho que seria muito importante, até porque nós vamos discutir a Lei 80, esse projeto de modificação da Lei 80, seria muito importante que a gente tivesse uma presença dos colegas, enfim, da administração, dos colegas da base, para que a gente possa trazer mais pessoas para essa reflexão, para essa discussão. Vai ser a oportunidade que os colegas vão ter de ter conhecimento do que está se discutindo em Brasília a respeito da Lei 80. Então, eu queria já deixar esse convite para todos os colegas. Em breve, nós vamos ter uma reunião com a EDEP para também organizar isso junto. Mas, então, no dia 29 e 30, São Paulo vai sediar esse evento. Ontem, na nossa discussão, uma das pautas que a presidência trouxe para a discussão, eu gostaria de endossar essa manifestação da presidência, para que nós fizéssemos um esforço concentrado para discutir as atribuições. A PADEP queria reforçar isso, gostaria de pedir isso aos conselheiros. Está esperando que, de fato, esse processo da distribuição de cargos aporte, agora em janeiro, que isso vai dar bastante tranquilidade para que nós possamos discutir, levando em conta principalmente essa falta dos itinerantes para cobrir tantas ausências dos nossos colegas aí na base. Então, eu gostaria de pedir a esse conselho, como representante da associação, que fosse dada uma prioridade para o debate das atribuições, para o debate da distribuição de cargos, junto com as questões remuneratórias. Eu acho que isso é de todo interesse para que a Defensoria também funcione bem. E, finalmente, presidente, eu vou trazer duas questões, vou protocolizar o ofício na segunda subdefensoria. A primeira delas não é novidade, é só para trazer a pedido das colegas. Nós tivemos na semana passada, acho que na sexta-feira, uma designação de 3 colegas para substituição de ausências na Regional Norte-Oeste. Enfim, isso já é de conhecimento público da segunda e da terceira sub, já fiz esse debate, a associação já fez. Tive a oportunidade de conversar com a coordenadora da Norte-Oeste, conversar com os colegas de Santana. Houve realmente uma fricção ali, porque a administração, que já justificou, o Luiz Gustavo teve todo o cuidado de mandar um e-mail, no que eu agradeço a atenção, fez isso imediatamente quando provocado, e precisou designar 3 titulares para que fossem cobrir uma ausência de uma outra unidade. E isso acabou causando um desgaste, os colegas ficaram muito indignadas, e todos nós sabemos que cada vez que a gente tem que lidar com essas questões, é um desgaste para a administração e para os colegas. De maneira que eu estou protocolizando um ofício pedindo para que a segunda sub apresente, em relação à Regional Norte-Oeste, um planejamento, soube que vão ter algumas licenças, licença maternidade, são várias férias. O que as colegas pedem para a associação? Para que a associação provoque a administração, para que faça uma reunião, para que apresente um planejamento de substituição, até para que se evite, sempre que possível, essa designação dos titulares. Então, volto a dizer, vou apresentar isso, vou protocolizar esse ofício. Depois, se a segunda sub quiser se manifestar sobre isso, fica aí feita a provocação. A segunda questão, que também vai ser protocolizado no ofício, chegou ao conhecimento da PADEP na tarde de anteontem. Alguns colegas nos procuraram falando a respeito do número de agendamentos na triagem. Eu estou retornando de férias essa semana. A última vez que me lembro de termos discutido essa questão das senhas, a Leila veio aqui apresentar a assessoria de qualidade, e eu lembro que uma das discussões que nós fizemos foi a falta, a ausência de muitas pessoas que estavam agendadas. Não me lembro inteiramente desse debate, mas lembro que uma das questões que foram trazidas aqui, uma dessas questões, ela dizia a respeito a uma previsão de encaixe de novas pessoas em função dessa ausência, que seria em torno de 30%. E aí eu peço depois que me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada, que é isso que me foi passado. Então, os colegas, inclusive, me mandaram algumas fotos do painel, dizendo que essa semana eles chegaram a um número impressionante de 580 pessoas agendadas, sem prejuízo dos casos urgentes, e atendimento finalizado às 13h50, quando até então os colegas trabalhavam com um número de 400. Gostaria de ouvir da segunda sub, essa reclamação chegou já 2 dias seguidos, então imagino que pelo menos em 2 dias esse número tenha estourado.
Entendo a preocupação, foi feito um debate muito claro aqui com a ouvidoria a respeito desse atendimento. Todos nós aqui estamos absolutamente preocupados com a qualidade do atendimento e é também em nome da qualidade desse atendimento que eu gostaria de saber o que está acontecendo, se realmente houve esse remanejamento de 30% mais os casos urgentes, muito em função do retorno dos colegas para as suas unidades, né? Nós sabemos que o colega pode ficar até mais tempo aqui na triagem, mas depois ele tem que retornar, enfim, todos nós acabamos de estar lá estamos ainda nas nossas defensorias, e ele tem o atendimento, ele tem as audiências, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos. Então, essa questão está preocupando bastante e eu gostaria de ouvir a segunda sub a respeito disso e também protocolizarei um ofício. Era isso, obrigada. Aldo. Bom dia a todos. Dar boas-vindas ao nosso colega Miragai, parabéns, né? Estamos todos aí contentes. Bom, eu queria primeiro fazer coro do encontro, da importância do encontro, né? Foi o primeiro encontro que eu participei e, mesmo não entendendo muita coisa, acho que é um momento privilegiado da Defensoria, acho que é um momento que a gente tem que valorizar e ampliar, né? Eu acho que os defensores deveriam, né, aqueles que não compareceram, acho que perderam uma oportunidade importante da gente poder dialogar algumas alternativas criativas, né, para buscar a justiça, né? Eu acho que isso, para mim, ficou muito claro no encontro, essa importância, né? Acho que a gente tem que realmente, essa consulta aí que a EDEP está lançando, acho que é super importante para aprimorar esse mecanismo, né? Eu acho que defendi também lá a importância da gente empoderar a sociedade civil também, de repente no próximo, se a gente, né, tiver a possibilidade, tiver alguma tese importante que a gente também possa apresentar, né? Acho que realmente e está de parabéns à escola IDEP, acho que foi um encontro muito positivo, né? Eu acho que mesmo o conflito que a Janete gerou, né, de qualquer jeito ela também foi acolhida, né? Eu quero assim destacar isso. Muitos foram conversar com ela, foram ver o que estava acontecendo, no sentido de acolher a Janete, porque é o perfil, né, é um dos perfis que nós atendemos, né? Então, nada melhor do que a gente acolher ela também no segundo encontro, né? E ela deu até uma lição de moral de nós uma hora lá, né? Mas eu acho, tirando isso, eu acho que realmente em algum momento também fiquei preocupado, porque realmente ela começou a dominar até o palco, né? E realmente aí chamou a atenção. Acho que foi um momento que o Danilo também tomou uma posição muito delicada, né? Ele conversou com ela, mas foi tranquilo, né? Eu queria só fazer um destaque hoje, vou pedir um pouquinho de paciência, mas é um destaque importante, que foi a primeira reunião que nós tivemos do monitoramento das propostas aprovadas na última conferência, né? Foi dia 3, a coordenação foi feita aí pela primeira sub e pela ouvidoria, e a terceira sub também esteve presente. De forma geral, foi um encontro positivo, ele foi transmitido, né, com participação das regionais. Nós tivemos algumas regionais participando, e eu queria destacar aqui alguns pontos que os delegados levantaram, né? Acho que, resumidamente, os delegados levantaram a dificuldade de avaliar imediatamente os relatórios, e ficou acertado, então, é bom dizer que cada núcleo apresentou um relatório das propostas, né? Então, essa metodologia foi meio complicada porque demorou muito, né? Então sobrou pouco tempo do debate. Então a sugestão é que se enviasse esses relatórios por e-mail e até para uma compreensão melhor dos delegados. Então ficou acertado isso, que ele vai ser enviado. Talvez no próximo monitoramento, talvez já usar essa prática de enviar antes o texto, né? Foi levantado também a importância da interiorização dos núcleos, de criar conselhos regionais. Isso foi, várias regionais chamaram a atenção para isso, né? Vários delegados, mesmo que de forma experimental. Sobre o tempo para ser atendido na Defensoria também foi uma reclamação levantada. A questão do teleagendamento também apareceu, assim como a Franciane colocou. Os delegados também levantaram, principalmente aqui da capital.
né, levantaram essa dificuldade que está tendo, que está demorando muito ser atendido às pessoas. Né? É uma dificuldade, a gente sabe, nós já estamos cientes disso e temos que realmente descobrir aí uma forma de diminuir esse tempo. Né? A questão do aprimoramento do atendimento das mulheres em violência doméstica, avançar nas causas coletivas e também foi levantado o atendimento móvel, principalmente no Vale do Ribeira, no interior, né, que tem dificuldade. Às vezes um dos delegados foram 420 quilômetros até chegar na defensoria para participar da conferência. Imagine isso para ir atrás de uma ação. Então, se pensou aí no atendimento móvel, né? Mudanças no critério de eleger os delegados. Também foi falado da importância de, em algumas ações, a união do MP e a Defensoria Pública, né, que era importante agir na mesma linha. Atuar na fiscalização da lista de habitação, isso também foi bem colocado. Propostas de ampliação de projetos em educação de direito e lamentaram a ausência do núcleo de direitos humanos e da infância e juventude. Né. Isso foi um pouco a reunião do monitoramento. Queria também parabenizar aí o Núcleo das Mulheres pelo encontro que teve ontem, né, o terceiro encontro de redes, com o tema Fortalecendo a Rede em Enfrentamento à Violência contra a Mulher, aqui em São Paulo. Né. Então, várias norte, sul, leste se encontraram aqui e teve uma boa presença das representações aí das mulheres. Foi um encontro, eu participei na parte da manhã, foi muito bom e eles fizeram até a tarde. Queria dar parabéns aí para o núcleo, acho que é uma articulação muito importante. Para finalizar, queria convidar a todos para dia 10, a partir das 10 horas, nós vamos ter a consulta pública sobre defensoria para quem? Por uma defensoria popular aqui no auditório da defensoria. É uma consulta pública preparada pelos movimentos sociais, MPL, as Mães de Maio, Movimento da População de Rua, a Ouvidoria e outros movimentos, eu não lembro todos, enfim, está aqui. O CEDEP, lá de Campo Limpo, Passe Livre, Pastoral Carcerária. Tivemos aí o apoio também da IDEP no transporte das Mães de Maio. E também o Moinho Vivo, que vai estar presente, e a ideia é discutir a questão da relação dos movimentos, a defensoria. Na verdade, é mais amplo, é sobre a discussão com a relação com a justiça, né? Porque nós estamos convidando também a Secretaria de Justiça, o MP, além aqui da defensoria. Então, estão todos convidados, né? E peço desculpa aí pelo longo comunicado e agradeço e bom dia a todos. Cássio. Senhor presidente, queridos conselheiros, até para ser bem breve, primeiramente eu queria aqui agradecer a segunda sub aí na pessoa do Rafael Galati, também a assessoria jurídica, pelo apoio que eles deram à Regional de Mogi das Cruzes, no problema que tivemos lá na Regional, que eles tiveram à disposição aí, nos auxiliaram em tudo que foi preciso. E queria também, senhor presidente, até fazer aqui uma fala em relação à IDEP, e até uma solicitação da IDEP verificar a possibilidade de alterar o critério utilizado hoje para pagamento de curso de línguas na defensoria. Chegou ao meu conhecimento que a defensoria firmou um termo de acordo com um órgão de refugiados da ONU, que na verdade isso vai fazer com que a defensoria passe a atuar, né, nessa área também. Recentemente, nessa triagem dessa semana, eu atendi um nigeriano e ninguém na defensoria tinha condições de atendê-lo em inglês. Graças ao meu curso de inglês intensivo, aí eu consegui fazer o atendimento dele. Era uma demanda simples, uma retificação de assento para inclusão do sobrenome materno, mas ele não conseguia se comunicar na defensoria. E você manter a restrição hoje do ato da IDEP de fazer o curso de línguas apenas para quem vai fazer mestrado e doutorado, isso na verdade está acabando com que está tolhendo uma atividade do defensor, que é de prestar assistência jurídica integral a todos aqueles que nos procuram. E se a própria Constituição diz que será garantido os mesmos direitos aos estrangeiros aqui residentes,
Então, os estrangeiros aqui residentes têm acesso à Defensoria Pública, como direito fundamental. E eu acredito que seria interessante, então, de repente, se de ofício ou mediante provocação, a gente pudesse conversar com a IDEB, ver a possibilidade de revisão desse ato para, conforme os critérios orçamentários necessários, mas verificar uma modificação nisso para possibilitar curso de inglês a todos, e tem os presos estrangeiros também. Então, basicamente, acho que essa é a sugestão, senhor presidente. Alguém mais? Sim, senhor presidente. Tardiamente, permite falar. Não, é um acordo com os cadeiras, por favor. Obrigado. A primeira questão até seria de ordem, né? Ela é regimental. Eu podia fazer por escrito, mas se me permite, faço verbalmente por economia. É no regimento, artigo 15, inciso. O que está o inciso? Inciso 19. Diz que cabe atribuição também do conselheiro comunicar ao presidente, né, do conselho que pretende exercer as funções de conselheiro durante suas férias e licenças prêmios de até 30 dias. E é o que eu estou fazendo. Então, peço que conste ato que estou comunicando que pretendo exercer as minhas funções de conselheiro em minhas férias, que serão daqui a 30 dias. Se você agregar para você retiro, você não vai errar. Bom, a segunda questão, eu noto aqui pela mensageria institucional que no dia 2 de dezembro, nosso conselheiro mais atarefado aqui no processo, né, porque de cada 10 distribuíram 9 listas são dele, né? O conselheiro Luiz mandou uma mensagem a respeito da finalização da deliberação do processo de adoção de cotas. Em minha opinião, acredito que é uma questão bem simples, tranquila para se dizer isso, a gente só considera encerrado, evidentemente, né, um processo, uma sessão, um processo discutido em sessão, acho que quando finalizado. Então, eu até sugeriria que ele até pudesse voltar, mas claro, com esse caráter, né, expressamente para finalizar a redação da deliberação, que não está pronta ainda. Mas se publicar, é uma questão, eu acho, agora, né, anuncia-se aí a vida de um concurso, né? Agora, o nosso conselheiro, eu nem sei por que foi que veio o conselheiro Luiz Gustavo, porque não era o relator, não sei por que razão, mas veio do conselheiro Luiz Gustavo esse texto aí, que ao qual... Não, na verdade, eu revi a teor da deliberação, na verdade só pus em forma de deliberação que foi aprovado aqui, porque o processo, o último voto foi do Bruno Napolitano e eu estava respondendo pela segunda sub. E aí eu só enviei, e na verdade também, aí já me estendendo um pouco na parte, eu enviei para que todos tivessem ciência do texto e a gente pudesse justamente discutir as eventuais sugestões. Então finalizando, eu acredito e entendo eu que, né, apesar de se discutir todo o processo, as decisões tomadas, mas não está finalizado, porque ainda falta o texto da deliberação. Na realidade, apenas eu respondi para o que vejo, né, a este e-mail. Agora eu encaminhei também ao Alderon, talvez um erro de digitação, não constou o nome dele no início. Ele já me respondeu que ele está analisando também. Ontem até conversamos um pouco sobre isso. Então, eu mandei de novo, agora ele pertencia, acho que mandei, mas foi por falha minha agora, ontem, né, apenas acho que para o conselheiro Luiz, não para todos, né. Eu mandei algumas sugestões lá de redação, bobaginha, coisa pequena, né. Mas ali na minha mensagem eu cito que é uma outra questão, mas eu falo que estou achando, nem tenho certeza se é bem assim mesmo, né, em que eu não sei, talvez a correção que eu sugerisse ali, ou que eu fizesse, eu nem cheguei a fazer, só coloquei em destaque o texto, mas não mexi naquela parte, talvez dissesse respeito a uma questão de mérito. Eu fiquei nessa dúvida, porque não cabe mais a análise de mérito, essa questão aí, só o erro material, mas erro material também não é mérito, né? E até comentei isso ontem com o Alderon também, que é proponente, inclusive, dessa matéria. Não falei com o conselheiro Bruno Milagrar, porque não estava aqui ontem.
na mensagem que eu mandei a todos, já deve estar constando, que é uma questão que seria bom que se pensasse para se finalizar isso depois, que tive a impressão no texto, não está tão claro assim, que me permite, não vale por crítica, mas não está tão claro assim na redação, mas tive a impressão que a redação proposta dá a entender, acho que não é impressão não, está bem claro, acho, nessa parte, dá a entender que as vagas do concurso da lista ordinária serão preenchidas, e se houver um cotista, se alguém que tenha se declarado cotista, que obtiver a aprovação, ele, portanto, fará jus aí à nomeação, né, dentro a sua classificação dentro das vagas ordinárias. E esse dispositivo diz que, independentemente disso, quer dizer, haverá, portanto, na lista reservada os 20% integrais. Essa questão, na minha mensagem, eu coloco em dúvida se foi isso que se aprovou, entendendo-se que o objetivo era a adoção do percentual, que aqui ficou em 20%, era até maior a proposta, né? Então, dizendo o seguinte, que se um candidato se autodeclara negro ou indígena, além disso, no caso do indígena, por uma certidão da FUNAI, no caso do negro, por uma outra declaração, ou por uma outra homologação administrativa, isso vem a ser acatado, quer dizer, ele está concorrendo, e se ele é aprovado com nota 10, por exemplo, no primeiro lugar do concurso, não importa, melhor. Ele irá subir por ter tirado 10, mas ele é cotista, ele se declarou cotista. Então eu entendo que os 20% incluem isso também, ou seja, um pequeno percentual, não sei o pequeno enfim, mas um percentual dos 20 já estará preenchido se alguém. Isso eu entendi assim. Pode ser que eu esteja equivocado, né? No primeiro momento, o Leandro me deu razão também, mas ele próprio disse que ele vai repensar um pouquinho mais. Então, para finalizar, o que eu proponho é o seguinte: as demais questões são simples, é só redação mesmo, uma vírgula ali, né? Agora, essa daí é um pouquinho mais complexa, né? Que a gente incluísse em pauta a finalização da redação. Pode-se colocar lá, inclusive, na sessão seguinte, ou quando conveniente, para mim é indiferente, ou até hoje, se quiser, né? Pode-se colocar isso aí lá e todos podem olhar, fica mais fácil na hora. Concordo com essa vírgula, não concordo, mas as questões são simples, excetuada essa que me parece mais profunda. Bom dia a todos. Eu só gostaria de indagar a terceira sub. Eu havia me esquecido e essa semana eu estava pensando sobre essa situação. Acho que Jacareí temos 2 representantes aqui no Conselho, fica até mais tranquilo, mas salvo engano, são as unidades de Jacareí e Rio Claro que ainda haverá a instalação de uma sede própria da Defensoria Pública. Não existe nenhuma outra unidade nessa situação. Sem sede. Aguardando ainda a instalação. Rio Claro. Enfim, se houver também você pode esclarecer, mas sim, que situação está a instalação dessas unidades. Eu recebi também, conversando com os colegas, enfim, lá de Rio Claro, eles tiveram um problema em uma das salas cedidas pelo Tribunal de Justiça, né, pelo fórum. Acho que a primeira sala que foi cedida, eles tiveram problema com infiltração, enfim, falaram que tiveram até perda de alguns equipamentos eletrônicos. Isso daí, só para a gente, o Conselho também ter a informação de qual a previsão. Me parece que a previsão era fevereiro, a última fala de Vossa Excelência seria fevereiro. Se essa previsão continua, às vezes por algumas situações podem ocorrer atrasos, mas eu gostaria de obter essa informação. Vou até passar a palavra para o Galate, para o Luiz Gustavo, até para eles esclarecerem aqui algumas das questões trazidas e diretamente relacionadas na segunda e terceira sub. Só queria apenas bom, por sugestão da Franciane, acho que a proposta queria de finalizar um pouco mais cedo hoje.
todos concordam, até às 13 horas. Se não pode politizar muito pé de vista, se não der pé de vista, a gente está tranquilo. A fala aqui do Pedro, eu ia sugerir então que na próxima sessão a gente finalize, faça a projeção, o texto foi enviado. Eu mandei na sua Aí eu vou passar o seu. Havia duas questões que eu coloquei de questionamento. Essa que eu te falei, mas no final é mais uma pergunta que você acharia melhor, mas é redação. O Luiz então vai repassar para todas as observações feitas pelo Pedro, daí todo mundo vai ter esse material e na próxima sessão daí é na verdade questão de redação mesmo, parece haver só uma questão aí talvez seja de NEP e a gente finaliza na próxima sessão e em seguida já faz a publicação da deliberação. E sobre só a fala do Horácio, que ia pedir era para, eu vou levar ao conhecimento do Danilo, mas talvez, acho que seria interessante talvez oficiar ou mandar um e-mail diretamente para o Danilo, mas sem prejuízo disso eu também tenho que passar essa informação para ele. Então eu vou passar a palavra para o Rafael Galati para falar sobre a questão dos atendimentos e para o Luiz para falar sobre a indagação do Orsi e sobre as substituições que foram feitas na região norte-oeste. Bom dia. Com relação à fala da representante da APADEP, a segunda sub recebeu alguns apontamentos também nessa semana de alguns colegas com relação à triagem, especialmente com relação ao horário de finalização dos trabalhos, né? Eles diziam aí nos contatos que fizeram que o atendimento tem sido finalizado já depois das 13 horas, alguns chegando próximo às 14 horas. Imediatamente a gente conversou com a assessoria de qualidade para fazer um diagnóstico dessa situação e tiramos ali algumas conclusões. Tá? É importante frisar, inicialmente, que não houve recentemente aumento no número de agendamentos em razão do abstencionismo. Houve sim esse aumento em setembro, quando a gente visualizou que cerca de 30% dos agendamentos das pessoas que agendavam não compareciam. Aumentamos a grade em razão disso. A Leila, inclusive, aqui no Conselho expôs a situação. E depois não houve mais esse aumento em razão da estrutura do atendimento inicial, que possivelmente não suportaria um aumento de grade. Então não houve esse aumento nesse momento. Além disso, o aumento recente que nós fizemos na grade com relação às vagas em creche, né, da semana passada para essa semana nós abrimos 91 novos atendimentos para vaga em creche, atendimento exclusivo para vaga em creche, mas esse atendimento não tem impacto nenhum, né, nesse problema, porque ele é feito no período da tarde, até há uma grade que se inicia às 11h30 da manhã, mas ela não é feita por estagiários de direito, os estagiários exclusivos do atendimento inicial, é um grupo específico que atua, né, nesse tipo de atendimento de creche, então também não tem relação. O que a gente visualizou, Franciane, que pode ser o problema aí, é que 2 estagiários que se descredenciaram recentemente, já foi solicitado ao TRH o credenciamento urgente para reposição, mas nesse período do ano os estudantes estão em provas ou já em férias, então é complicada essa reposição, mas a gente está indo atrás disso para essa reposição. São 2 estagiários que se descredenciaram. Além disso, houve sim, nós já identificamos uma redução no índice de abstenção. Possivelmente é uma das hipóteses em razão do período do ano. As pessoas estão em férias, podem comparecer com mais facilidade e querem resolver os seus problemas aí no final do ano. Houve essa redução na porcentagem de abstenção realmente.
O fato é que a Leila hoje acompanha o atendimento inicial, né? Ela está desde lá das 7h30 da manhã acompanhando o atendimento inicial, para que nós possamos ter um quadro mais concreto do que acontece, se são só esses dois problemas que a gente identificou de pronto. Ela disse lá que tem bastante gente hoje novamente, né? Novamente o índice de abstenção foi menor do que vinha sendo, e a gente vai sentar para conversar, para tomar algumas medidas aí com relação a isso. A gente está sensível, os colegas vêm contactando a segunda sub também, a gente está trabalhando para isso. Com relação às designações que ocorreram essa semana de defensores de Santana para lá, o Luiz até pode depois trazer mais detalhes, se for o caso, mas o ofício da PADEP já foi encaminhado. Antes de ser recebido, a gente já encaminhou. A gente teve uma conversa na segunda-feira com uma das colegas designadas. Ela veio até aqui a sub para conversar sobre a questão. A preocupação dela realmente é com o futuro, né? Para que seja solucionado esse problema. Nós já demos nosso compromisso, né? Eu e o Luiz estivemos conversando com ela, nos comprometemos assim que o Bruno retornar na semana que vem, passar toda essa questão que ocorreu lá em Santana e Lapa para ele ser apoderado das informações, e em seguida já fazer um planejamento para o ano que vem, tentando aí prever os afastamentos, né? A gente sabe que vai ter mais uma licença maternidade na regional, 2, né? Férias, a coordenação regional mudou de Santana para Lapa, o que causou esse problema, né? Esse problema complexo foi causado em razão dessa alteração, mas nós já firmamos esse compromisso com a colega de que vamos sentar para conversar para que no futuro não seja necessário medidas como essa que foi tomada na semana passada. Só uma sugestão, eu acho que seria importante, se a segunda sub assim entender, fazer uma reunião entre todos os colegas, né? Eu acho que as colegas de Santana têm uma série de questões, e aí se acharem interessante, a PADEP se dispõe a participar, porque ouviu todos também. Não, obrigado, Francine. Vai ocorrer a reunião, né? Não sei se esse ano ainda, mas no início do ano que vem a gente já vai sentar com as colegas. Até em razão dessa recente troca de coordenação regional, é importante que haja que a gente alinhe alguns pontos, e essa reunião vai ocorrer provavelmente em janeiro, mas já tá na nossa agenda. Bom dia a todos e todas. Com relação a Santana, creio que o Rafael Galati prestou as informações solicitadas pela presidente da PADEP. Realmente eu agradeço até a colaboração da PADEP quando entrou em contato. Tive a oportunidade de conversar com a Fabiana, explicando os motivos que levaram à designação. Mandei um e-mail também para a própria presidente da PADEP, explicando, conversamos com a colega, e penso que agora é regular a questão para o futuro, justamente para atender tanto o melhor interesse na continuidade do serviço, quanto a tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos pelas colegas que lá atuam, e é esse o interesse. Tenho certeza que nós vamos chegar a bom termo quando conversarmos todos, e juntamente com o Bruno Napolitano, que será tão logo volte de férias, informado por mim e pelo Rafael Galati a respeito dos acontecimentos na regional. Bom, dito isso, antes de passar propriamente aos questionamentos do conselheiro Ossi, eu vou só reforçar alguns pontos de aviso que já foram feitos nessa semana. O mais importante deles, eu creio que é a reunião do dia 17/12 a respeito da atuação na Supervec. Volto a estender o convite para todos os colegas que já estão atuando na Supervec. Isso é um tema muito delicado. A gente sabe que a atuação da VEC vai ser profundamente alterada com a vinda do sistema eletrônico. É lógico, há vantagens, há desvantagens, e a gente tem que, no mais, aprender a trabalhar com o sistema eletrônico. E eu acredito que vai ser uma reunião muito importante para que possamos
juntos avançar aí na melhor forma de atuar. Alguns colegas já estão mandando questionamentos, inclusive os colegas de Sorocaba enviaram por meio do coordenador uma solicitação. A gente está trabalhando nisso, vai levar as nossas impressões a respeito desse questionamento no dia da reunião. Até vou tentar conversar com o próprio Luciano um pouco antes, para a gente alinhar aí essas situações e, enfim, avançar. A gente sabe que o Tribunal de Justiça pretende expandir o sistema de Supervec, até pelo questionamento que eles têm em relação à lei que funda a Supervec no Judiciário. Eles querem avançar para, entre aspas, consolidar o modelo, né? E aí a gente tem que atuar de conformidade. Além disso, essa semana também nós tivemos a validação do módulo CAD. Na verdade, a gente já há algum tempo vem trabalhando no sistema eletrônico de atuação dos defensores da infância nas CADs da Fundação Casa, junto, em parceria com a direção e com o setor técnico da Fundação Casa. Avançamos por um módulo dentro do sistema eletrônico que a gente já acessava por um convênio que nós temos com a Fundação Casa, e essa semana eles vieram apresentar para todos os defensores do núcleo da infância essas funcionalidades, né? Justamente para a gente ter uma primeira validação do funcionamento desse sistema. O sistema está funcionando muito bem. Os próprios defensores do núcleo elogiaram, gostaram, e dia 12 agora nós vamos fazer um treinamento conjunto dos diretores e servidores da Fundação Casa com os defensores da infância que atuarão nas CADs. Esse treinamento vai ser feito por videoconferência, a pedido da Fundação, até para que haja uma maior integração. Esse treinamento, no primeiro momento, vai ser feito lá nas unidades. Então, a ideia é que os defensores se desloquem até as unidades da Fundação Casa que eles atuam para fazer esse treinamento. Você está falando agora sobre essa veio a minha você citou Sorocaba sobre a Supervec. Peço desculpa mesmo por voltar a esse assunto e que o pessoal fala. Seria possível a CTI, por meio de videoconferência, tá? Pelo menos eu vou estar em férias, mas vou mesmo no dia que, se for possível, essa semana, por videoconferência, dar um treinamento prévio, mínimo, assim, para a gente conseguir acessar. Porque eu sou honesto, começou essa semana, eu nem sequer sei se houve as intimações ou abertura de vista para a gente, que eu estava até conversando ontem com o Rafael após a reunião, nossa reunião. Eu não tenho o mínimo conhecimento de tecnologia, eu sou quase nulo. E em relação ao sistema, eu não tenho o mínimo conhecimento. Então, eu estou efetivamente com medo, eu estou saindo em férias. Sei que possivelmente deixei uma possivelmente pequena demanda reprimida para o meu colega, que eu pretendo, enfim, se estiver lá, semana que vem vou e faço mesmo as férias. Mas só para ir, porque o dia 17 são mais 2 semanas, e é para a gente poder ter acesso a esse Claro. Na verdade, a CTI já está cadastrando todos os defensores de Sorocaba, Itapetinga e Avaré no ESAI, e vai fazer o treinamento logo depois, mas eu reforço aí o pedido para que eles entrem em contato. Não, tudo bem. E com relação ao CAD, a ideia é fazer o treinamento. Essa semana a gente vai entrar em contato com os defensores da infância, justamente para convidá-los a comparecer e fazer o treinamento, mas já também queria deixar aqui de público esse convite, e por fim informar que, até visando permitir um maior treinamento, uma maior acomodação, nós negociamos com a Fundação para que o início dessa atuação nas CADs se dê só em fevereiro de 2015, né? O que vai dar um grande tempo aí para que todos os defensores se familiarizem com o sistema de atuação. Então, a gente quer crer que vai ser um
início bem tranquilo de atuação. Bom, por fim, com relação a Jacareí e Rio Claro, o prazo a princípio de ida para as unidades de ocupação das sedes novas ele está mantido. Recentemente eu fui até a unidade de Jacareí, conheci o prédio é muito bom, é um prédio bem amplo, arejado, que com certeza vai representar um grande avanço para a Defensoria Pública naquela localidade. A CGA já entregou a grande maioria dos móveis. Eu conversei com o Félix essa semana e a montagem desses móveis está para ser finalizada. Os colegas que já estão trabalhando em Jacareí, alguns deles já começaram a ocupar suas salas. A única coisa que falta é a rede lógica, que a gente finalizou a contratação da empresa, porque a licitação teve um recurso, mas agora o recurso foi interferido. A empresa já, essa semana, vai vir conversar com o Juliano para acertar as datas de montagem. Mas, paralelamente a isso, a CTI, justamente porque eu queria permitir a entrada o mais rápido possível, até porque o prédio novo de Jacareí tem ar-condicionado, uma situação melhor que o fórum lá não tem. A gente vai montar uma rede provisória em Jacareí mas acredito que até fevereiro a própria rede definitiva já esteja montada. Com relação a Rio Claro, realmente eles tiveram um problema na sala do fórum, uma infiltração. Essa infiltração foi rapidamente